Efésios 3, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, esse versículo ele é extraordinário por conta da pessoa que o escreveu, o apóstolo Paulo. Um homem que abandonou o judaísmo e praticamente virou o mundo da sua época de cabeça para baixo, pregando a mensagem do Senhor Jesus crucificado. Eu acredito que depois do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo é a pessoa mais influente que nós temos na história ocidental. E aqui nós vamos meditar por alguns momentos em 3 declarações que ele faz nessa passagem. A primeira é o que ele diz a respeito de si mesmo. Ele diz: me foi concedida a graça de pregar. Depois nós vamos ver também o que ele diz a respeito do seu próprio caráter, onde ele se coloca como o menor de todos. E por fim nós vamos ver também o que ele fala a respeito do ministério, o tema da sua pregação. Ele se refere ao tema da sua pregação como sendo as insondáveis riquezas de Cristo. Então nós vamos, por alguns minutos, meditar nessas 3 declarações. Então, começando com a primeira delas, o apóstolo Paulo diz a respeito de si mesmo: a mim, o menor de todos os santos. Era assim que esse homem se via, irmãos e irmãs. Lembre-se que ele foi fundador de igrejas, ele escreveu pelo menos 14 cartas do Novo Testamento, ele é o mais proeminente de todos os apóstolos. No currículo dele tem açoites, prisões, perigo de morte, um homem que abandonou tudo, um homem que dedicou a sua vida ao Senhor Jesus. E quando ele se refere a si mesmo, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. E ele, quando escreveu isso, ele estava falando de fato de quem ele era e de como ele se via. Os irmãos lembram de Filipenses 3,12, ele dizendo que não alcançou ainda o alvo. Em 1 Coríntios 15,9, ele dizendo que era indigno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Tem aquela declaração belíssima de 1 Timóteo 1,15, que ele diz que é o principal dos pecadores. E tem o grito dele de Romanos 7,24, chamando a si mesmo de miserável. Ele se via assim, ele se via dessa maneira. O apóstolo Paulo, irmãos, ele via muito mais defeitos dentro do seu próprio coração do que no coração daquelas pessoas às quais ele ministrava. O Espírito Santo deu um discernimento tão profundo a ele, ao ponto dele ver claramente o pecado que vivia dentro do seu coração e ele desenvolver a humildade. Irmãos, a humildade é a marca de todos os servos de Deus, todas aquelas pessoas que foram chamadas a ministrar diante do povo de Deus. Quanto mais nós recebemos graça do Senhor, mais senso de pecado surge em nosso coração. Quanto mais o Espírito Santo trabalha na nossa alma, mais nós nos humilhamos. Vocês podem lembrar das declarações de Abraão, de Jacó, de Jó, de Davi, de João Batista, pessoas tão importantes, tão proeminentes na história da salvação, mas que se viam como profundos pecadores. Então, o pastor Valnei e todos nós, busquemos a humildade. Busquemos essa visão. Nós não temos nenhum motivo para sermos orgulhosos. Nós não temos nenhum motivo para nos considerarmos superiores. E não existe nenhuma graça que pode tão beneficiar um pastor, um ministro, uma igreja, quanto a humildade. Quanto mais humildes formos, mais parecidos seremos com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
Enquanto ponderava nessas questões, eu me lembrei da frase que está no túmulo de William Carey. Vocês todos conhecem o grande missionário batista. Na frase que está no seu túmulo diz assim: um verme miserável, pobre e inútil, descanso nos seus braços. Um homem que entendeu muito bem o que o apóstolo Paulo estava dizendo e que foi revestido de humildade, mesmo tendo um ministério tão grandioso. Irmãos, eu creio que somente no céu nós vamos compreender o quão humilde nós deveríamos ter sido enquanto estávamos aqui na terra. Somente no céu que nós vamos perceber que em cada uma das nossas realizações nós tínhamos a graça e o poder de Deus nos guiando, nos dando capacidade, e ali nós vamos perceber o quanto nós deveríamos ter sido mais humildes e o quanto a humildade é bela aos olhos de Deus. Talvez é somente lá no céu que as palavras do apóstolo Paulo não vão parecer tão enérgicas a nós hoje. Nós vamos depositar as nossas coroas diante do trono do Senhor. Então essa é a visão que o apóstolo tem dele, e essa é a visão que todo o ministro precisa ter de si também. A segunda declaração que o apóstolo Paulo faz é a declaração sobre o seu ministério. No versículo 8 ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar. É assim que ele fala do seu ministério. Uma graça. Uma declaração, irmãos, muito simples, quase que não precisa de explicação. Ele está dizendo: é um privilégio ser um arauto, é um privilégio ser um mensageiro de Deus, é um privilégio levar as boas novas do Senhor Jesus. E aqui ele está descrevendo a atividade mais fundamental de um ministro do Evangelho, um pregador, um evangelista, o embaixador, proclamador do Evangelho. E ele está aqui, irmãos, retratando a tarefa ministerial como sendo um privilégio honroso. Para ele era uma imensa alegria poder contar a história do Senhor Jesus, ser um representante de Deus, proclamar o que aconteceu no Calvário. E eu creio, pastor Valnei, todos nós, que nós precisamos todo dia visitar as Escrituras e relembrar desse fato. É um privilégio pregar, é um privilégio proclamar, é um privilégio falar de Jesus. E do outro lado, dizendo à igreja, eu sei que o pastor Mauro tem muitas coisas para dizer para vocês, mas lembrem de orar por aqueles que estão no ministério, para que nunca falte o suprimento necessários a eles, para que eles sejam sadios na fé, para que tenham cuidados de si mesmo e da doutrina. Se tem uma coisa que conforta muito o coração de um pastor, é quando pessoas chegam para ele e dizem: olha, eu estou orando por você, pelo seu ministério. Porque, irmãos, embora seja uma grande graça, como o apóstolo Paulo diz, o ministério é uma imensa responsabilidade. Nós estamos lidando com almas, nós velamos pelas almas como se fôssemos prestar contas delas. Se nós formos infiéis, Deus vai exigir o sangue das nossas mãos. Nós temos a obrigação de pregar todo o conselho de Deus, e nós arruinamos, destruímos a alma das pessoas se nós não fizermos isso. No final das contas, a vida e a morte estão nas línguas de um pregador. É por isso que nós precisamos das vossas orações. Pastor Valnei, lembre-se disso. Pregar é uma graça. Pregar é um privilégio. Os irmãos se lembram daquela promessa que Deus fez em Jeremias 3,15 ao povo de Israel, dizendo: eu darei para vocês, ou dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Lembre-se disso, é Deus que dá pastores, é Deus que dá pastores à igreja, e é Deus que está concedendo o pastor Valnei para apacentar esse rebanho. Pregar é uma graça, pregar é um privilégio, pregar é ter a grande alegria de ser um instrumento nas mãos do nosso Senhor para transformar as vidas. E nós precisamos, pastor Valnei, irmãos pastores,
sempre trazer essa verdade ao nosso coração e nos alegrar com a posição e o local que o Senhor nos colocou. Mas por fim, a terceira declaração, e sobre ela eu gostaria de demorar um pouco mais, é a declaração que o apóstolo faz sobre o tema da sua pregação, sobre o que é o foco da sua mensagem. Ele se refere a ela no final do versículo 8, dizendo: o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse era o tema da pregação de Paulo, as riquezas insondáveis de Cristo. Por conta, irmãos, até dos antecedentes do apóstolo, era natural que esse fosse o tema da pregação dele. Afinal de contas, foi através de Cristo que ele encontrou a paz. Ele sempre estava recordando daquilo que aconteceu na estrada de Damasco e sempre levando isso aos seus ouvintes. E é significativo que ele não perdeu tempo com temas de filosofia. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas gastavam muito tempo falando de beleza, estética, nobreza, sinceridade. E ele não gastou tempo com essas coisas, ele simplesmente apresentava qual era o grande problema da humanidade, o pecado, e ele apresentava Cristo como sendo a cura desse problema. Então ele considerava uma graça pregar isso. Mas, irmãos e irmãs, o que o apóstolo Paulo quis dizer com essa declaração? As insondáveis riquezas de Cristo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer simplesmente que o Senhor Jesus é uma fonte ilimitada para todas as necessidades da alma humana. Todas as riquezas, elas estão entesouradas na pessoa de Cristo, e elas estão disponíveis a nós. Todas aquelas pessoas que um dia se arrependeram dos seus pecados e entregaram o seu coração a Jesus Cristo, essas pessoas são colocadas diante de um grande tesouro, do maior de todos os tesouros, e esse tesouro é o próprio Senhor Jesus. Você quer saber um pouco mais das riquezas insondáveis? Olhe, por exemplo, a própria pessoa do Senhor Jesus. Essa união gloriosa entre o Deus eterno e o homem perfeito, isso é uma fonte de riqueza. Você pensar que por um lado nós temos um Salvador todo-poderoso, que é Deus, e por ser Deus ele tem todo o poder de arrancar as almas do inferno e salvá-las, mas por outro lado, esse mesmo Salvador todo-poderoso divino, ele é humano, e como humano ele é capaz de se compadecer dos nossos sofrimentos, ele é capaz de entender as nossas fraquezas. Então, sendo Deus, ele é poderoso para nos salvar, e sendo homem, ele é nosso representante e nosso amigo. Pensar nisso, irmãos, é riqueza, é fonte insondável de riqueza. Você pensar que quando você está triste, quando você está desanimado, quando você está com medo, você pode dobrar os seus joelhos e recorrer ao Senhor Jesus, porque Ele sabe o que é tristeza, Ele sabe o que é abandono, Ele sabe o que é aflição, porque a Bíblia diz que Ele é homem de dores, que sabe o que é o sofrimento. Ele se compadece, Ele compreende você, não somente porque Ele intelectualmente sabe dos seus problemas, mas porque Ele enfrentou cada um deles na pele, e Ele é capaz de se compadecer de você. Riquezas insondáveis. Você quer encontrar riquezas insondáveis? Pare um pouco para pensar na obra que Cristo realizou por nós. A Bíblia diz que Ele expiou, reconciliou, que Ele remiu, que Ele satisfez, que Ele nos substituiu. Cada uma, irmãos, desses termos constitui uma verdadeira fonte de alimento para a nossa alma, que fala ao nosso coração. É impossível você refletir com profundidade a respeito da obra de Cristo e você não adorar de forma reverente. Você quer pensar nas riquezas de Cristo? Olhe os ofícios dele. A Bíblia diz que Ele é mediador, advogado, sacerdote,
intercessor, capitão, rei, irmão mais velho. Irmãos, é muito triste saber que tem tantos cristãos que nunca pensaram nisso, que não pararam para ver o que isso significa, e que você precisa notar que a nossa vitalidade espiritual vem justamente de nós conhecermos o Senhor Jesus em cada uma das suas belezas. Olha, além de tudo isso, os nomes de Cristo: Cordeiro de Deus, Pão da vida, Fonte de água viva, Luz do mundo, Porta, Caminho, Videira, Pedra angular, Justiça. Considere cada um desses nomes e você vai ter alimento para a sua alma. São riquezas insondáveis. Você pode olhar também para o caráter, para os atributos, as atitudes de Cristo nos evangelhos. Ali você vai ver riquezas de amor, riquezas de compaixão, riquezas de misericórdia. E quando Cristo voltar? Riquezas de glória, riquezas de ressurreição. Quem é, irmãos, de nós que pode avaliar o valor dessas riquezas? E sabe qual é o melhor de tudo? É que o texto diz que são insondáveis. Isso significa que, por mais que nós exploremos, cavemos, investiguemos cada uma delas, não tem fim. Não tem fim. Nunca se esgota. É um tesouro que você pode explorar eternamente. Imagine que quanto mais nós conhecemos de Cristo, e quando estivermos na eternidade e esse conhecimento for aperfeiçoado com o passar das eras, nós sempre vamos ficar encantados com o nosso Salvador. Pastor Valnei e irmãos, eu desejo que essas riquezas insondáveis, pastor, sejam os temas dos seus sermões. Que o povo de Deus seja cada dia conduzido a apreciar e ver a beleza do nosso Salvador crucificado. Diante de tudo que vimos até aqui, eu levanto de forma aplicativa no final as 3 perguntas que me vêm à mente depois de estudar esses versos. A primeira é: o que eu penso de mim mesmo? Nós vimos a declaração do apóstolo, nós vimos o que ele pensava de si, o menor de todos os santos. Ele diz: o maior de todos os pecadores. E isso é uma recordação, irmãos, que todos nós precisamos redescobrir a beleza, a virtude, a importância da humildade na vida cristã. Lembre-se que um dos maiores erros que nós podemos cometer na nossa vida e no nosso ministério, para quem é pastor, é a gente ter um conceito errado a respeito da nossa alma. Quanto mais humildes formos, mais parecidos seremos com Jesus e mais amaremos o Evangelho. No final das contas, o melhor cristão e o melhor dos pastores não é aquela pessoa que tem um conceito muito elevado de si, mas é aquela pessoa que tem um baixo conceito de si e um elevado conceito a respeito do Senhor Jesus. Portanto, talvez todos nós deveríamos clamar em oração ao Senhor essa noite: Senhor, revela quem eu sou, revela o meu coração, me ajude a ser humilde como é o meu Salvador. A segunda pergunta que nós colocamos aqui é: o que pensamos do ministério? Nós vimos como o apóstolo Paulo encarava o ministério. Ele disse que era uma graça. Os irmãos todos sabem que nós estamos cercados hoje de pastores mundanos, inconsistentes, avarentos, preguiçosos, dorminhoco, indisciplinado, infiel. Está cheio de gente assim. Mas Deus dá à sua igreja pastores segundo o seu coração. Aqueles pastores que desmascaram o pecado e incomodam a consciência, que não divertem as pessoas e nem massageiam o ego humano.
Vocês lembram daquele profeta Micaías, que nos seus encontros com Acabe dizia: eu não gosto de ouvir aquele homem, porque ele sempre fala coisas desagradáveis para mim. E nos bancos das igrejas hoje estão repletas de pessoas como Acabe, que preferem o conforto da mentira ao desconforto da verdade. Mas nós somos colocados diante dessa questão. O que pensamos do ministério? O ministério é graça. Nós vivemos na graça, dependemos do Senhor. Nós vivemos o ministério confiando na nossa capacidade, naquilo que já lemos e estudamos, ou nós vivemos numa dependência absoluta do Espírito Santo do Senhor. Nós somos colocados diante disso. E por fim, o que eu penso de Cristo? O que eu penso de Cristo? Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida, na minha família, no meu coração, no meu ministério. Somente essas pessoas, irmãos, que têm essa mentalidade, é que vão ter ministérios frutíferos. Somente aquelas pessoas que estão determinadas a perceber e a buscar esse tesouro que é para ser descoberto no Senhor Jesus todos os dias. Enquanto nós estamos nesse mundo, é como se nós víssemos por um espelho opaco. Mas um dia, quando nós estivermos na vida eterna e nós despertarmos para a eternidade, nós vamos perceber que conhecemos o Senhor Jesus de uma forma tão imperfeita. Nós vamos ver que nós amamos Ele tão pouco. Então essa noite, irmãos, todos juntos, conheçamos a Cristo. Busquemos conhecer o Senhor Jesus. Vamos todos juntos entender que a recompensa da nossa vida cristã e a recompensa do nosso próprio ministério é o Senhor Jesus. Ele é a recompensa. Pensando nisso, eu quero concluir com um testemunho que escutei no último mês. Um missionário da China, serviu ao Senhor na China por quase 50 anos, Frank Liddell, e ele estava voltando, se aposentou das suas tarefas ministeriais, estava voltando, e ele tinha aquela expectativa de como seria agora, voltando para casa, eu vou ser recebido, tem família lá para me receber, tem igreja. E ele vinha com essas coisas se debatendo no seu coração, até que o navio foi chegando, aportando, e ao chegar ele percebeu que havia uma comitiva, uma festa, balões, confetes, faixas, e ele ficou muito alegre. Eu estou voltando para casa, vou ser recebido, vou ser bem recebido, talvez esteja meus irmãos, meus familiares. Só que ele estava na terceira classe, e aí desceu a primeira classe, desceu a segunda classe, e quando ele desceu, não tinha mais ninguém lá. Os confetes estavam no chão, os balões estavam estourados, e ele percebeu que não tinha ninguém para receber. Diga-se de passagem, nos anos em que ele esteve na China, ele foi preso, ele foi torturado, ele estava voltando para casa com um tumor no cérebro. E ele ficou muito revoltado, muito decepcionado com Deus. Até chegou a dizer para sua esposa, num tom meio de desaforo: eu servi a Deus tanto tempo, e agora quando eu volto para casa, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém para me dar um abraço, estou abandonado, sozinho. E eles chegaram na casa onde eles iam ficar, e ele ainda naquela revolta toda, ele disse para a esposa: olha, eu vou sair, eu vou caminhar um pouco por aí, e você fale com o seu Deus, e pergunte para Ele, por que isso está acontecendo com a gente? Tantos anos servindo ao Senhor, por que Ele nos abandonou? Na hora que a gente volta para casa não tem ninguém, eu doente. E ele saiu. Passou algumas horas, ele voltou, estava lá sua esposa mexendo em alguma coisa na pia, e ele perguntou para ela: você falou com o seu Deus? Ela disse: falei. Você falou para ele que
Ele nos abandonou e não tinha ninguém para nos receber quando voltamos para casa? Falei. E o que foi que ele disse? Ele disse que ainda nós não chegamos em casa. Pastor Valnei, lembre-se disso. Amém.